Vai começar o programa Papo Cabeça com Alexandre Reis. A sua melhor companhia de todas as manhãs. Muito bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, nós chegamos ao final da semana, gente. Eu tenho falado todos os dias, vai por mim, olha o que eu tô falando, os dias estão passando rápido demais. Parece que foi ontem que a semana estava começando, era segunda-feira, e hoje já sextou, né? Já estamos nos preparando aí para o final de semana, mais um final de semana que nós teremos com certeza abençoado por Deus. Eu espero que você tenha muita paz, que você possa descansar bastante, curtir com a sua família, curtir com seus filhos. Para quem é cristão, que você tenha a oportunidade de ir para a igreja, de ouvir a palavra, de adorar a Deus, não tem coisa melhor. E se você não é cristão, essa é a oportunidade de você visitar uma igreja também, quem sabe, ou pelo menos reserve um momento na sua casa, se você puder, ou se você puder também, de ir até um templo evangélico, ouvir a palavra de Deus, lembrar, pensar em Deus é fundamental. Isso é bom para todo ser humano e eu espero que você tenha essa oportunidade, como eu terei também, se esta for a vontade de Deus. Será um final de semana maravilhoso. Pessoal, você está no programa Papo Cabeça. Nós estamos durante toda essa semana aqui falando sobre a importância dos conselhos e nós começamos falando, citando alguns exemplos da Bíblia. Aliás, toda essa semana nós falamos da importância dos conselhos, conselhos na vida pessoal, conselhos na vida profissional, conselhos no cotidiano, né? Que vale para a nossa vida como um todo, na maturidade, no crescimento, no desenvolvimento, até mesmo para a liderança, não só a liderança profissional, mas a liderança eclesiástica dentro de uma igreja também. É fundamental você ouvir conselhos. E aí eu citei alguns exemplos bíblicos, você deve lembrar muito bem, você que está acompanhando a semana toda, que pessoas que ouvem conselhos de quem não tem nada de bom, nada de produtivo para ensinar, pode quebrar a cara, pode se dar mal. E aí, como nós falamos como exemplo, né? Falamos de Roboão, filho de Salomão, né? Um texto bíblico onde Roboão ele resolve se aconselhar com pessoas jovens da sua idade que cresceram com ele para tomar uma decisão muito importante sobre o reino de Israel. Os conselhos não foram nada sábios, não foram dos melhores, e isso resultou na divisão do reino de Israel. Olha só que interessante, gente. Uma decisão tomada errada, um conselho errado, que alguém resolve dar atenção, custou o reino dele e custou um problema sério que traz consequências até os dias de hoje. Nós estamos falando aí de 3.000 anos, né? 3.000 anos se passaram e por conta disso até hoje Israel sofre sérias consequências. Tudo isso porque alguém se aconselhou com a pessoa errada e tomou decisões baseadas em cima disso. Em contrapartida, nós falamos também muito, né? Falamos muito sobre isso, de terça-feira para cá a gente falou, principalmente quarta e quinta são os dias que nós mergulhamos mais, né? Falamos dos conselhos de Jetro para Moisés. Jetro era o sogro de Moisés, Moisés, o grande líder israelita, com a missão, né, de conduzir o povo de Israel pelo deserto até chegar à terra prometida. E essa passagem encontra-se lá no livro de Êxodo, quando Jetro, o sogro dele, resolve aparecer e observar o trabalho de Moisés. Moisés era sábio, Moisés era inteligente, Moisés era esforçado, zeloso, era um grande líder, mas ele não tinha braços suficiente aí para conduzir todo aquele povo. E o que Jetro, seu sogro, observou? Que ele estava sobrecarregado, tudo isso porque ele queria resolver tudo sozinho. E aí nós falamos muito, e eu espero que você tenha gravado isso, que você tenha anotado isso, ó, papel e caneta, hein? Papel e caneta, sempre eu vou falar isso, papel e caneta na mão. Melhor do que uma memória esquecida é papel e caneta na mão. Então anote, eu espero que você tenha anotado. Nós falamos que, por mais habilidoso que você seja, por mais esforçado que você seja, por mais que você seja uma pessoa inteligente, capacitada, né, cheio de dotes, habilidades em geral, você não tem braço suficiente para querer resolver os problemas do mundo sozinho. Né? Você não tem. O ser humano ele é limitado. Sozinho a gente não consegue nada. Então Jetro, entre os muitos conselhos, ele deu vários conselhos para Moisés, mas entre os muitos conselhos que ele deu,
o que nós reforçamos muito, batemos nessa tecla, e eu vou repetir, espero que você anote agora, foi a importância de se delegar atividades para outras pessoas. Delegar responsabilidades para outras pessoas. Você é líder da sua empresa, você é o líder da sua casa, você é o líder da sua igreja, você é líder numa comunidade, né? Não queira, por mais inteligente, sábio, por mais habilidoso que você seja, não queira resolver tudo sozinho. Compartilhe, divide o fardo, divide a carga, né? Delegar é você distribuir responsabilidade, ou seja, eu tenho responsabilidade, mas não é só minha. Eu tenho um grupo, então esse grupo tem que caminhar comigo, compartilhar comigo. E aí Jethro dá esse conselho, a importância da delegação, e não apenas isso, mas delegar para pessoas que também sejam habilidosas, que também sejam tão esforçadas quanto você, líder, né? Delegar para pessoas responsáveis, inteligentes, pessoas coerentes, pessoas que não sejam insensatas, enfim, saber para quem delegar. Então, Jethro mostrou a importância de se pedir conselhos, de se dar conselhos, de receber conselhos sábios. Jethro ensinou a Moisés a importância de se delegar, mas também ensinou a importância de delegar para pessoas sensatas e não para qualquer um, senão de nada resolve, não adianta nada. Ok? Então, nessa sexta-feira, nós resumimos aqui tudo que nós falamos no decorrer da semana, e eu quero terminar a semana falando de pelo menos 3 benefícios, alguns benefícios que a pessoa, você, eu, nós, podemos receber se nós optarmos por nos aconselhar, tá? Pedir conselho. Pedir conselho não é careta não, tá? Pedir conselho não é uma coisa boba não. Eu vou fazer papel de bobo, eu vou fazer papel de careta se eu for pedir conselho, não é nada disso. Você já está dando um grande passo rumo ao sucesso se você tiver coragem suficiente. E não só coragem, tá, gente? Coragem e humildade. Tem que ser muito humilde, porque não é fácil alguém chegar e falar, rapaz, lembra que eu falei de Jethro? Jethro, ele começou a conversa com Moisés apontando o dedo e falando, Moisés, isso que você está fazendo não tá bom não. Gente, não é fácil alguém apontar o dedo para você e falar, você está errado. Não é fácil alguém apontar o dedo e falar assim, você não está no caminho certo. Não é assim não. Porque o ego, o orgulho, tudo isso, sabe, fere, machuca. Então você tem que engolir seco, né? E ser humilde para reconhecer, realmente, eu acho que eu preciso de conselho, realmente eu preciso de ajuda. Então, Jethro deu uma lição de um bom conselheiro e Moisés também deu uma lição de uma pessoa humilde para acatar os conselhos do seu sogro. Eu fiz uma pergunta durante toda essa semana, eu não vi ninguém responder ainda aqui nos comentários, hein? Comenta aí, participa comigo. Isso aqui é um programa, gente. Nós estamos reunidos aqui de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã. Não é à toa, eu não acordo cedo para fazer esse programa aqui e você não participar, não interagir, tá? Participa comigo, eu quero que você comenta. Você costuma pedir conselhos para alguém no seu dia a dia? Comenta aí, eu quero que você comenta, né? Escreve aí, levanta a mãozinha, eu peço, com quem você se aconselha? Deixa eu saber, vai, eu tô curioso aqui, fala pra aí, você costuma se aconselhar com quem? É com seu pai? É com a sua mãe? É com seu cônjuge? É com seu pastor? Com seu chefe? Você tem um amigo, né? Quem é essa pessoa? É mais velha? É mais nova? É da sua idade? Fala um pouquinho aqui, compartilha comigo, interaja comigo. Esse programa não é só meu, esse programa é nosso. De novo eu repito, Papo Cabeça, de segunda a sexta, nós estamos aqui todos os dias às 6h57 da manhã. Eu tô tirando você da cama para participar comigo desse programa. Então eu quero muito saber se do outro lado aí tem gente que também, assim como eu, busca se aconselhar com algumas pessoas mais sábias, mais experientes, pessoas que possam realmente ajudar a somar, né? Porque para destruir tá cheio, mas tem que ser gente para somar. Então, o resumo da semana, nós falamos que é fundamental, é bom, é importante você se aconselhar, mas não com qualquer um. Você tem que se aconselhar com pessoas sábias, com pessoas inteligentes,
com pessoas experientes, com pessoas que podem de fato agregar com a sua vida, né? Pedir conselho para a vida melhorar, pedir conselho para te ajudar, não para te destruir, não para te deixar para baixo. E aí eu listei alguns benefícios. Vale muito a pena, viu, gente? Vale a pena você pedir conselho. Ajuda muito. Perdendo você não sai. Você não tem nada a perder pedindo conselho. Você não tem nada a perder. Você só tem a ganhar. Ganhar o que, Alexandre? Eu listei alguns benefícios que a gente pode ter se a gente for humilde o suficiente para levantar a mãozinha, pedir ajuda, pedir conselho para alguém, mas que esse alguém seja alguém sábio e experiente, pronto para ajudar. Então vamos lá. 3 benefícios claros e profundos que alguém obtém, né, quando busca conselhos de uma pessoa sábia. E aí esses conselhos, esses benefícios, aliás, eles são válidos não só para a vida pessoal, tá, gente? Para a vida pessoal, para a vida emocional, isso vale para a vida espiritual também, para quem é um cristão, servo de Deus, isso vale para a vida profissional. Pedir conselhos nunca é demais. Você não tem nada a perder se você pedir conselho para alguém. Você não tem nada a perder se você se aconselhar continuamente com pessoas. Não uma vez na vida, está na morte, mas procure ter um conselheiro, procure ter uma conselheira no seu trabalho, na sua igreja, na sua vida pessoal, no seu dia a dia. Não precisa ser um parente, não precisa ser um pai. Se pudesse aconselhar com o seu pai, com a sua mãe, ótimo, excelente. São excelentes conselheiros que já passaram por lugares que você já passou, está passando ou vai passar ainda, né? Então, os pais são excelentes conselheiros. Mas tem gente que não tem oportunidade de se aconselhar com o pai, ou porque não tem uma liberdade, uma proximidade tão grande com os pais, ou porque os pais são mais fechados, ou porque os pais já não estão mais entre nós, né? Então não importa quem será, mas é importante você no seu dia a dia ter conselheiros para te ajudar a tomar decisões, a dar o próximo passo. Você só tem a ganhar, tem muitos benefícios e eu vou citar alguns aqui, tá? Em primeiro lugar, anota aí, gente, anota, papel e caneta. Quantas vezes eu vou ter que falar? Anota, papel e caneta, ok? E sempre quando eu der alguns exemplos, algumas explicações, eu vou trazer aqui referências bíblicas. Afinal, esse papo é um papo cabeça, né? É um papo inteligente, é um papo de sabedoria, é um papo bacana e com princípios cristãos. E se tem princípios cristãos, é óbvio que eu vou usar muito a Bíblia, tá? Então, o primeiro benefício de alguém que se aconselha com uma pessoa sábia: ele tem uma visão mais clara e consegue tomar decisões mais assertivas. Eu disse que você não só tem a ganhar, você não perde nada a buscar conselhos, pedindo conselhos, né, de pessoas sábias, O primeiro benefício você consegue ter uma visão mais clara. Sabe, a gente, às vezes, na vida, eu já passei por isso e passo muito no dia a dia, tá? Eu não sou isento disso não, eu já passei e passo muito. Tem hora que a gente se sente perdido, precisa tomar algumas decisões na vida profissional, na vida acadêmica, na vida pessoal, na vida emocional, na vida como um todo, né? A gente precisa tomar decisões, mudar rumo, seguir certos caminhos e parece que está tudo embaraçado, está tudo perdido, tudo escuro, a gente não enxerga um palmo na nossa frente. Quando você busca conselho de uma pessoa sábia, de uma pessoa experiente, de uma pessoa que tem sabedoria, que tem condições de ensinar coisas boas, você consegue com isso enxergar as coisas de uma maneira mais clara. Você às vezes não vê saída, né, na tomada de uma decisão, diante de uma situação difícil. Aí um conselheiro vem, uma pessoa mais sábia, mais experiente vem e fala: olha, e se você fizer tal coisa ao invés de fazer isso? E aí você fala: meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Olha só, nossa, eu estou quebrando a cabeça aqui, isso nem tinha passado pela minha cabeça. Ou seja, quando você ouve conselho de uma pessoa sábia, aquilo que estava obscuro se torna mais claro, aquilo que estava difícil de decidir se torna mais leve. Você consegue encontrar mais facilidade na hora de tomar decisões e acaba tomando decisões de uma forma mais assertiva, com menos chances de errar, né? Então uma pessoa sábia, ela enxerga além do momento presente. Por isso que é bom você se aconselhar com pessoas sábias. Ela ajuda você a tirar o peso da confusão mental, oferece direção. Você não sabe que caminho seguir, essa pessoa vai te oferecer direção, vai te dar
orientações que vão te ajudar a tomar a decisão certa. Tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro, você consegue encontrar um ponto de equilíbrio na hora de tomar a sua decisão. Isso facilita no que, Alexandre? Isso faz com que você evita decisões impulsivas, né? Toma decisões sem pensar, sem analisar. Então o conselheiro ele vai te ajudar nisso. Isso vai reduzir os erros que você teria se tomasse decisões por impulsividade, sem buscar ajuda ou conselho de ninguém. E isso vai aumentar muito as chances de escolhas, né, que conduzam, que levem você a uma vida de sucesso. Tá? Então, quando você busca conselho com alguém sábio, com alguém inteligente, com alguém capacitado, a tendência é você tomar decisões mais assertivas, as coisas ficarem mais claras para você, você errar menos e ter mais chance de caminhar rumo ao sucesso. Esse é o primeiro benefício de quem busca conselho. Qual foi a última vez que você buscou conselho com alguém? Comenta aqui. Qual foi a última vez que você buscou conselho com alguém? Faz uma semana? Faz um mês? Faz um ano? 10 anos? Nunca se aconselhou com alguém? Que isso, gente? Para com isso. Não. Para você não se esquecer, comenta aqui. Eu vou me aconselhar hoje. Você tem que se aconselhar com alguém. Alguma coisa na vida o conselho ele vale para qualquer área. Então não é perdido. Vale a pena. Olha, gente, é gostoso. Vale a pena você ter um conselheiro sábio e sensato pronto para te orientar. O segundo benefício que você tem ao se aconselhar com uma pessoa sábia e sensata você passa a experimentar um crescimento emocional e um fortalecimento interior. Às vezes a gente, por não ter pessoas do nosso lado para nos orientar, às vezes por não termos ao nosso lado pessoas sensatas para nos dar orientações, para nos mostrar caminhos, né? Quando isso não acontece, a tendência é a gente ficar, eternos bebês que só sabe chorar, só sabe reclamar, não enxerga um palmo à frente, né? Então, quando você consegue encontrar uma pessoa sensata, uma pessoa experiente, uma pessoa capacitada, uma pessoa vivida, quando você encontra uma pessoa dessa para te aconselhar no dia a dia, essa pessoa ela contribui para que você cresça como pessoa, para que você cresça como ser humano, para que você cresça emocionalmente, psicologicamente, você fica uma pessoa mais segura de si. Por quê? Porque você está andando com uma pessoa sábia. Né? Tá andando com uma pessoa sábia. Então é fundamental isso no seu dia a dia, isso é de grande importância. Você não pode deixar de buscar conselhos no seu dia a dia, ok? E por último, você consegue acelerar, né? Ver uma aceleração do desenvolvimento na sua vida pessoal em todos os aspectos e consegue reduzir os sofrimentos desnecessários. Ok? Então, 3 benefícios eu citei aqui para quem busca conselhos com uma pessoa sábia. Em primeiro lugar, tem uma visão mais clara da vida, consegue tomar decisões mais assertivas, consegue ter um crescimento emocional e um fortalecimento interior ao mesmo tempo e consegue encontrar uma aceleração no seu desenvolvimento como pessoa, ok? Para quem estava anotando, para quem está anotando aí direitinho, eu falei que ia passar algumas bases bíblicas, algumas referências bíblicas. É de fundamental importância que você anote e depois vai lá, acompanha na Bíblia, olha direitinho, né? Todas elas, eu acredito que todas que eu anotei aqui, todas elas estão no livro de Provérbios, né? Provérbios ele traz conselhos muito práticos. É um livro de conselho, é um livro de orientações, é um livro de ajuda realmente, né? Aliás, eu recomendo você muito ler o livro de Provérbios, tá? Lá tem conselhos para sua vida pessoal, para sua vida emocional, para sua vida psicológica, para sua vida profissional, como cidadão, né? Como se comportar, como decidir, como tomar decisões. É um manual de conselhos, o livro de Provérbios. Então, o primeiro benefício nós falamos quando você se aconselha com uma pessoa mais sábia, desculpa.
você consegue ter uma visão mais clara da vida, você consegue tomar decisões mais assertivas. E aí lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 14, tem um texto que diz assim, ó, não havendo sábios conselhos, o povo cai, né? Mas na multidão de conselhos há segurança. Na multidão de conselhos há segurança. Então, quer tomar uma decisão com segurança? Quer tomar uma decisão assertiva? Busque conselho com alguém sábio, com alguém experiente, com alguém vivido. Isso vai te ajudar a ter mais segurança na hora de tomar uma decisão. Em segundo lugar, nós falamos, se aconselhar com uma pessoa sábia, isso gera crescimento emocional, isso gera crescimento psicológico, você cresce como pessoa, como cidadão, como profissional, como cristão, né? Como homem, como mulher, você cresce, você se desenvolve. Isso traz fortalecimento interior. Lá em Provérbios também, capítulo 12, versículo 25, diz assim, ó, a preocupação no coração do homem deixa ele abatido. A preocupação no coração do homem deixa ele abatido. Mas uma boa palavra traz alegria. Às vezes, quando a gente está sozinho, a gente é preocupado com alguma decisão que tem que tomar na vida, no dia a dia, na manutenção da vida no dia a dia, isso desgasta a gente fica preocupado, fica abatido, fica com o semblante caído. Só que olha o que o texto está dizendo, quando você busca conselho e ouve uma palavra sábia, isso te gera alegria. Olha a importância dos conselhos, olha como é bom você se aconselhar. E por fim nós falamos que buscar conselhos com pessoas sábias traz uma rapidez, uma aceleração no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento em todas as áreas da sua vida e acaba reduzindo muito e drasticamente, né, os sofrimentos desnecessários que você teria caso não tivesse buscado ajuda. Provérbios 19, versículo 20, Salomão fala assim, ó, ouve o conselho e recebe a instrução. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias vindouros. Então, quando você ouve conselho, quando você atende à instrução de uma pessoa sábia, você vai ter sucesso, você vai ter dias sábios no seu futuro também, né? Então, são benefícios que a gente pode ter quando a gente busca conselhos, se aconselhar, ouvir conselhos de uma pessoa sábia. Eu espero que você tenha anotado tudo, eu espero que você tenha aprendido muito durante toda essa semana, ouvindo sobre conselhos. E eu quero te convidar na segunda-feira, na próxima semana, aliás, né, nós estaremos falando sobre... É uma extensão dos conselhos. Nós vamos voltar agora, relacionamento entre pais e filhos, a responsabilidade que os pais têm, que os responsáveis têm ao criar, ao direcionar para a vida uma criança. Os pais têm uma responsabilidade muito grande, tá? Hoje em dia, tudo que a gente está vendo, gente, nós vamos reforçar isso na segunda-feira, tudo que a gente está vendo, violência, criminalidade, maldade, né? O mundo indo de mal a pior, tudo isso é problema que começa lá dentro de casa. É falta de base, de educação, de orientação. Filho não é só para colocar no mundo e esquecer. Há uma responsabilidade muito grande. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na segunda-feira, como que deve ser o relacionamento entre pais e filhos, qual o nível de responsabilidade que os pais devem ter na hora de criar filhos para a vida. É disso que nós estaremos falando. Ok? Eu te agradeço que ficou comigo, agradeço a você que ficou comigo até aqui, desde as 6h57 até agora, né? Mais um programa. Te desejo um ótimo final de semana. Para você que não leu ainda o livro O Poder do Quebrado, aqui na descrição, logo embaixo, tem um link, né? Tem um link, alexandrereisoficial.com.br. Clica nesse link porque lá você vai conseguir solicitar o seu exemplar. Você vai conseguir pedir o seu livro, né? O Poder do Quebrado. Gente, modéstia à parte, para a glória de Deus, está fazendo um sucesso muito grande. O que eu recebo de mensagens no direct, via direct, mas também via WhatsApp, o que eu recebo de mensagens de pessoas agradecendo, olha, esse livro está mudando a minha vida, esse livro me fez me aproximar mais de Deus, esse livro me ajudou a tomar uma decisão, esse livro ajudou a preencher um vazio muito grande que eu tinha aqui dentro. Enfim, o livro ele fala de tudo isso, como superar crises emocionais, como sair de uma crise pós-divórcio,
como você encontrar e enxergar valor dentro de você. Para quem não se acha, né? Eu não tenho valor, eu não sirvo para nada, eu não presto, eu não tenho dom, eu não tenho habilidades. Tudo isso nós estamos falando no livro. Muito inspirado com a ajuda de Deus, e são 216 páginas de muita profundidade, muito embasamento bíblico, muita inspiração divina, e tem ajudado muitas pessoas. Eu tenho certeza que vai ajudar você também. Então não deixe de ler O Poder do Quebrado, o meu mais novo livro. O link está aqui na descrição, é só clicar, vai até lá, compra, você paga como quiser, do jeito que quiser, no débito, no Pix, no crédito, parcelado. Dinheiro não é problema. Dá um jeito lá, a gente consegue te ajudar da maneira que você puder e achar mais plausível. Ok? Um grande abraço para você, que você tenha um final de semana abençoado, de paz, de descanso. E a gente se vê novamente na segunda-feira, Papo Cabeça, às 6h57 da manhã. Tchau, tchau. Deus te abençoe.